Olá, eu me chamo Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. Onde posicionar os teus recursos para obter uma maior eficiência? Qual é o arranjo físico ideal para o teu negócio? E como definir e identificar um tipo de arranjo físico? Já deixa o teu like que no vídeo de hoje vamos responder essas perguntas. Vem comigo, bora produzir? Quando pensamos em arranjo físico, em outras palavras, estamos pensando na localização física dos recursos de transformação num processo produtivo. Ou seja, estamos decidindo onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O arranjo físico é uma das características mais evidentes de uma operação. É aquilo que a maioria de nós notaria em primeiro lugar quando entrasse pela primeira vez em uma unidade de operação. Também determina todo um fluxo de materiais, informações e consumidores através da operação. Mudanças relativamente pequenas na localização de uma máquina numa fábrica ou de bens em um supermercado podem afetar o fluxo de materiais e pessoas através da operação. Isso, por sua vez, pode afetar os custos e a eficácia geral da produção. Você pode estar se perguntando, mas por que as decisões sobre arranjo físico são tão importantes e tão precoces? A definição do arranjo físico depende de muitos fatores e é normalmente uma tarefa bastante demorada e complexa. Outro motivo é que o rearranjo ele pode levar à interrupção no fornecimento, o que leva à insatisfação dos clientes. Além do fato de, se o arranjo físico estiver errado e não seja alterado, isso pode gerar fluxos confusos, filas de espera e altos custos. Agora que sabemos a importância de planejar o arranjo físico com antecedência, por onde começar esse planejamento? Bem, a primeira decisão a ser tomada é escolher o tipo de processo. E para fazer isso, podemos posicionar os bens ou serviços levando em consideração as variáveis volume e variedade. Claro que existem situações onde essa classificação não é tão simples. Falo de casos onde mais de um tipo de processo pode ser escolhido. Para casos assim, nós focamos no objetivo de desempenho esperados para o processo. Vou te dar um exemplo. No caso de definição, podemos nos basear no objetivo custo, por exemplo. Nesse caso, se o foco for minimizar o custo unitário, nós devemos selecionar um processo onde o volume seja maior e a variedade menor. Viu como para cada problema existem várias soluções? A solução que melhor se aplica sempre vai depender dos objetivos. Desses objetivos, respeitando uma escala de prioridade, que claro tem que ser previamente estabelecido. Claro que muitos desses objetivos envolvem uma série de informações e análises que levam inclusive em consideração o mercado, os consumidores desse negócio e, é claro, a concorrência. Agora que já sabemos o tipo de processo, já podemos selecionar o tipo básico de arranjo físico. Mas o que seria esse tipo básico? Esse desenho inicial é a definição geral dos recursos produtivos da operação. Claro que tem muitas formas de se arranjar os recursos e que é preciso considerar as etapas da produção dos bens e serviços. Mas para efeito didático, para tornar a visualização e definição mais fáceis, podemos restringir os tipos a 4 modelos básicos: arranjo físico posicional, arranjo físico por processo, arranjo físico celular, arranjo físico por produto. Obviamente que podemos ter processos que demandam uma adaptação para um modelo híbrido, formado por características de cada um desses tipos. Mas de um modo geral, podemos classificar os arranjos predominantemente em um desses 4. Se compararmos com o tipo de processo, podemos encontrar uma relação desse tipo, isso levando em consideração o volume de produção crescente. Mas qual é a particularidade de cada um desses arranjos? Vamos começar falando do arranjo físico posicional. Uma característica marcante desse tipo de arranjo é o fato de os recursos estarem no entorno do produto ou consumidor, no caso de um serviço. Por exemplo, um navio ou um avião são normalmente produzidos numa posição fixa, devido à sua dimensão e dificuldade de movimentação. Sendo assim, todos os recursos transformados e de transformação estão em volta do produto. No caso do serviço, podemos citar o exemplo de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, onde o estado de saúde impossibilita que o paciente se locomova até o prestador daquela etapa do serviço. Desse modo,
cada especialista se posiciona em torno do paciente com toda a sua instrumentação e serviço de apoio. No arranjo físico por processo, cada tipo de operação específica é arranjado levando em consideração a conveniência dos recursos de transformação, como equipamentos, por exemplo. Usando o exemplo de um hospital, fica mais fácil de visualizar. No hospital, existem áreas específicas a depender do tipo de serviço. Por exemplo, existe uma área específica para a coleta de exames, outra para exames de imagem e assim por diante. No caso de um produto, podemos tomar como exemplo a produção de um componente metálico. Nesse caso, cada etapa pode ser realizada num centro específico. Isso vai depender muito do tipo de peça e pelos processos pelos quais essa peça vai precisar passar. Por exemplo, a peça de um motor ela vai precisar passar pela usinagem, pelo tratamento térmico, pelo acabamento superficial e etc. Em muitos casos, as instalações e equipamentos eles precisam ser adaptados para um tipo de processo. E desse modo, agrupando esses processos, isso pode fazer com que os custos da instalação como um todo sejam menores. Vamos falar agora do arranjo físico celular. É o seguinte, no arranjo físico celular, os recursos transformados ele é selecionado para se movimentar em uma parte específica do processo, a depender do seu fluxo de produção. Nesse local, todos os recursos necessários para o processamento imediato está disponível. Um exemplo clássico de um processo com esse tipo de arranjo é o de uma maternidade. Nesse caso, a maternidade é uma célula dentro do processo de um hospital, onde lá tem normalmente todos os recursos de uso imediato para o serviço, independentemente dos outros recursos do processo do hospital. Já o arranjo físico por produto tem a característica de posicionar os recursos transformadores totalmente focado no fluxo do recurso que está sendo transformado. Desse modo, todas as necessidades de informação, matéria-prima e consumidores estão numa sequência física igual à sequência das operações realizadas, a serem realizadas. Vou te dar alguns exemplos. Em serviços, posso citar a vacinação em massa, por exemplo, que todas as pessoas precisam passar pelas mesmas etapas, seguindo um fluxo bem definido. O mesmo acontece no caso da produção de um bem, como na produção de tecidos, na produção de papel, por exemplo. Nesses casos, os recursos de transformação eles estão arranjados de modo, em geral, como se fosse uma fila, formando uma linha de produção. E aí? Com essas informações, será que conseguimos responder as perguntas lá do início? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que essas informações elas tenham sido úteis para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, deixa teu like e ativa as notificações, porque vamos publicar muitos outros vídeos com assuntos bem interessantes. Obrigado e até o próximo vídeo.